Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Hoje estaremos lendo o livro de Deuteronômio, capítulos de número 3 e 4. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 3. Depois que viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. O Senhor me disse: não temas, porque entregarei e a todo o povo e a sua terra na sua mão, e farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou na nossa mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, e os ferimos, até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as cidades, e não houve nenhuma cidade que não houvéssemos tomado dele. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bassã. Todas as cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado das cidades sem muros e de grande número. E as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens, as mulheres, as crianças e todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós, e naquele tempo tomamos das mãos daqueles dois reis dos amorreus a terra que estava desde o lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam de Sirion e os amorreus chamam de Senir. Todas as cidades das planícies, e a toda Gileade, e a todo Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Porque somente Og, rei de Bassã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes, e eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá, nos filhos de Amon, e de 9 côvados era o seu comprimento. Então, mais de 4 metros, né, a cama desse rei aqui, né? E 4 côvados de largura, era mais de 4 metros de comprimento, né? E cerca de 2 metros de largura. Olha o tamanho desse homem. Então, era o último dos gigantes, né? Conforme o côvado de um homem, né? E esta terra que tomamos naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a metade do monte Gileade, as suas cidades, dei aos Rubenitas e os Gaditas. E o restante de Gileade e todo Bassã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argob, e toda Bassã, e que era chamada terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argob até as costas dos Jesulitas e Macatitas, e as chamou segundo o seu próprio nome, Bassã, Havot, Jair, até o dia de hoje. E desde Gileade a Maquir, e aos Rubenitas e aos Gaditas, dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira com os filhos de Amon. Também a planície do Jordão e a sua costa, desde Quinerete até o mar da planície, até o mar salgado, abaixo de Asdod Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: o Senhor nosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai armados diante dos vossos irmãos e filhos de Israel, todos que estiverem capacitados para a guerra. Mas as vossas esposas e os vossos pequenos e o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecei nas cidades que eu vos dei. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, bem como a vós, até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu além do Jordão. Então voltareis cada homem para a sua possessão que eu vos dei. Naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: os teus olhos virão tudo que o Senhor teu Deus fez a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos pelos quais passares. Não os temais, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras e segundo o teu todo poder? Suplico-te, deixe-me passar ao ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte que eu libo e o Líbano, mas o Senhor se irou comigo por vossa causa, e não me ouviu, e o Senhor me disse: basta, não me fales mais desse assunto.
Sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente, e contempla com os teus olhos, pois não passarás esse Jordão. Mas ordena a Josué e encoraja-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará com que eles herdem a terra que verás. Assim permanecemos no vale diante de Bet-peor. Agora o capítulo 4, Moisés exorta o povo à obediência. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entrais e possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescenteis às palavras que eu vos mando, nem diminueis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, porquanto todos os homens que seguiram a Baal-peor, o Senhor teu Deus lhes destruiu no meio de vós. Mas vós, que chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Então vos ensinei os estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que passais a possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das nações, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande, que tem um Deus tão perto deles, como o Senhor nosso Deus, que está em todas essas coisas pela qual invocamos? E que nação é tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como toda a nossa lei, que apresento diante de vós neste dia? Somente cuida de ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, para que não te afaste o teu coração todos os dias da tua vida, mas ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, especialmente no dia em que estiveres diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e farei com que eles ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias na terra em que viverem, para que possam ensinar aos seus filhos. E viestes e ficastes ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor nos falou no meio do fogo, e ouviste a voz das palavras, mas não viste a semelhança, somente ouvistes a sua voz. Ele vos declarou o seu pacto, que ordenou para que cumprisse os 10 mandamentos, que os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse os estatutos e os juízos, para que pudesses cumpri-los na terra que passais a possuir. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, pois não vistes modo semelhante no dia que o Senhor vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e não façais imagem de escultura semelhante a qualquer figura, semelhante a macho ou fêmea, semelhante a algum animal que age na terra, e semelhança de alguma ave que voa nos céus, e semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, e semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não vos levanteis os olhos para os céus quando virdes o sol, ou a lua, as estrelas e todos os exércitos dos céus, que seja impelido a adorá-los, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo dos céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que sejais um povo de herança, como sois nesse dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por herança. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis essa boa terra. Cuidai-vos para que não te esqueça do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e far-lhe alguma imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa que o Senhor Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corrompestes, e fizerdes imagem de escultura, de semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocá-lo a ira,
Neste dia eu invoco os céus e a terra como testemunho contra vós, para que logo perecerás completamente, e a terra que passais o Jordão para possuí-la, não prolongueis os vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, e os espalha restareis poucos em números entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Mas se dali buscardes ao Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes de todo o coração e com toda a tua alma. Quando estiverdes em tribulação e todas as coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, e tu voltardes ao Senhor, e se obedecerdes a tua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem te esquecerá do pacto com os teus pais que Ele jurou a eles. Porque pergunta agora nos dias que são passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta de uma extremidade do céu à outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como essa que se ouviu, igual a esta? Algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como ouvistes e viveste? Ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação por meio de outra nação, por tentações, por sinais e prodígios, por guerra, e com mão forte, com braço estendido, e com grandes terrores, conforme tudo que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? E a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, e não há nenhum outro senão Ele. Do céu, Ele fez que ouvistes a sua voz, para que Ele pudesse te instruir, e sobre a terra Ele mostrou o teu grande fogo, e ouvistes as suas palavras no meio do fogo. Porque Ele amou os teus pais, e por isso escolheu a sua semente depois dele, e te tirou do Egito diante dos seus olhos com seu grande poder, para mover diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para introduzir na sua terra e dar a ti por herança, como é neste dia. Portanto, hoje saberás e considera isto em teu coração, que o Senhor teu Deus é acima no céu e embaixo na terra, e não há nenhum outro. Porquanto guardarás os teus estatutos e os teus mandamentos, que te ordeno neste dia, para que tudo que te vá bem, e os teus filhos depois de ti, para que possas prolongar os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá sempre. Então Moisés separou 3 cidades do lado do Jordão, voltadas para o nascente, para que puderdes fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse em tempos passados, para que, fugindo de uma cidade, pudesse viver. A saber, Bezer, no deserto, na planície dos Rubenitas, e Ramote, em Gileade, dos Gaditas, e Golã, em Bassã, dos Manassitas. Então foram escolhidas 3 cidades de refúgio antes deles passar o Jordão, né? Esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos, estatutos e juízos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito, deste lado do Jordão, no vale de diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram sua terra e a terra de Og, rei de Bassã, rei dos amorreus, que estavam deste lado do Jordão para o nascente, desde Aroé, que está na beira do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e toda a sua planície, desde o lado do Jordão para o leste, até o mar da planície, sobre as nascentes de Pisga. Então, meus amados, é Moisés aí, mais uma vez, fazendo uma retrospectiva da jornada dos israelitas, né? Falando para aquela nova geração ali. E o capítulo 4 é uma solene exortação à obediência, para que o povo de Israel nunca se esquecesse de tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles. Amém? Deus abençoe e, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.